a todos. Sob a proteção de Deus, declaro aberta a sessão solene para a entrega da medalha Tiradentes ao senhor Sérgio José Ramos Prates, ex-diretor do serviço de bordo da Varig. Solicito ao cerimonial que conduza o homenageado até aqui a nossa mesa. Para fazer parte da mesa, meu nome aqui? Meu nome? Adriana, me ajuda aqui, Adriana. Para fazer parte da mesa, presidente do Sindicato Municipal dos Aeroviários, Cícero Valdevin. Adeus, Cícero, por favor. Ainda para fazer parte da mesa, José Manuel da Rocha, ex-comissário de bordo. Também nosso companheiro Luiz Mota, também ex-comissário. E o Tomás Raposo de Almeida, diretor-presidente da Associação dos Participantes e Beneficiários do Aeros, e o Elnio Borges, a vir aqui fazer parte também da mesa, grande também variguiano. Vamos então, de pé, vamos ouvir o hino nacional.
Normalmente, nas solenidades de entrega da medalha Tiradentes, quem preside os trabalhos faz o primeiro pronunciamento. Mas hoje, eu prefiro primeiro ouvir aqueles que são, na verdade, coparticipantes e também alvos desta homenagem. Porque a homenagem com a medalha Tiradentes ao Sérgio José Ramos Prates, ex-diretor do serviço de bordo da Varig, além de ser um reconhecimento que os seus próprios companheiros fazem por minha iniciativa, também é uma homenagem à Varig, à eterna Varig. Então eu vou passar primeiro a palavra para o Cícero, ex-presidente do Sindicato Municipal dos Aeroviários. Bom dia a todos da plenária. Para minha satisfação estar nesta solenidade para hipotecarmos o nosso apoio ao excelentíssimo deputado Paulo Ramos, reconhecendo que ele muito já nos ajudou, principalmente naquele problema da Varig quando levou à falência. E ele sempre esteve ao nosso lado, resolvendo os problemas, hipotecando o seu apoio, e não é para menos que nós devemos reconhecer esse excelente deputado e hipotecar o nosso apoio, que Deus lhe acompanhe até o fim, excelentíssimo deputado Paulo Ramos. Muito obrigado e vamos à frente. Eu vou aproveitar a intervenção do Cícero para agradecer essa manifestação. Agradecer, mas eu quero registrar que não sou eu aqui o homenageado. Essa referência é importante. Ele manifesta a solidariedade, o Cícero, a minha iniciativa de homenagear o Sérgio José Ramos Prates. Vou passar a palavra agora para o José Manuel da Rocha, ex-comissário da VAR. Bom, falar do Sérgio Prates, nós precisaríamos ficar 30 anos aqui conversando, porque ele foi um homem muito importante, não só da Varig, mas do Brasil. Um homem que conseguiu colocar a Varig com 3 campeonatos mundiais de atendimento, de soberbo atendimento, e, enfim, ele conseguiu fazer com que a Varig poderia estar aqui hoje, né? Chegasse ao ponto que chegou. Então, ele está de parabéns, ele é muito merecedor dessa medalha, e eu agradeço a ele também por tudo o que ele fez por nós, comissários, e especialmente por mim. Muito obrigado, Sérgio Prates. Muito obrigado. Também ouvir agora o ex-comissário da Varig, Luiz Mota. Muito obrigado, deputado Paulo Ramos, primeiramente por essa possibilidade de um reconhecimento a um diretor que é tão honrado a toda a nossa classe de comissários, que durante 19 anos ficou à frente da diretoria de serviço de bordo, e que eu digo com o maior orgulho que eu tive que fazer parte disso. E o que nós temos, todos nós, o reconhecimento dessa classe enorme, foi sempre a batalha e o reconhecimento, igualando a todos nós na excelência da empresa Varig. Ele tornou todos nós, a classe de comissários, uma representatividade enorme, reconhecida internacionalmente. Chegamos a ser a 15ª empresa aérea do mundo, reconhecida 2 ou 3 vezes, se não me engano, como primeiro serviço de bordo do mundo. Seu Sérgio, esse reconhecimento aqui, eu tenho certeza que todos nós estamos emocionados.
porque isso aqui, Paulo Ramos, é, na verdade, um orgulho muito grande e é um prazer enorme a gente ter essa certeza que nós estamos reconhecendo esse trabalho através da Alerj, do nosso diretor Sérgio Prates. Muito obrigado, seu Sérgio, por tudo que o senhor representou a nossa classe de comissários. Muito obrigado mesmo. Muito obrigado. Eu estava sentindo assim, percebendo uma lacuna aqui na mesa, porque a mesa está só masculina. E eu quero convidar a Elizabeth Bastos Pereira, Associação dos Participantes, beneficiários do Aeros, para vir aqui para a mesa. Cadê a... Para vir aqui, pô. Para dar um... A nossa mesa não fica tão incompleta, né? Passar a palavra para o Elnio Borges. Elnio, por favor. Bom dia. Preciso efetivamente agradecer, não quer demais, a Alerj, especialmente na pessoa do deputado Paulo Ramos, que agora já há uns bons anos atrás, quando nós ainda alimentávamos a esperança de salvar a Varig, de recuperar de fato a Varig, antes até de entrar no processo de recuperação, teve a iniciativa de convidar todos os partidos aqui então representados, tornando a causa Varig uma causa pluripartidária e nos recebendo ali nas escadarias da Alerj. E este ato é apenas mais um ato, dentro de um processo que a gente ainda tem a expectativa de continuar alimentando, de molde a recuperar os direitos dos trabalhadores da Varig. Mas o ato em si também merece toda a nossa parabenização, porque o homenageado de hoje, o nosso diretor de serviço de bordo, é uma pessoa que possivelmente represente quem melhor poderia ser escolhido para trazer o nome Varig novamente à pauta. O seu Sérgio, como era conhecido por todos nós, é a pessoa que liderou o pedaço da companhia que mais proximamente falava com os passageiros, falava com a nossa clientela, no fundo falava com o Brasil, tendo a oportunidade, inclusive, de corrigir qualquer dificuldade anterior no relacionamento com a empresa, que é natural, uma empresa enorme, prestando serviço a milhões, com as suas, reconhecidamente um bom serviço, mas sempre com as suas dificuldades. Isso tudo era corrigido ali no serviço de bordo, no contato final, e com certeza hoje a gente consegue aferir essa qualidade, porque quando você fala em Varig no Brasil hoje, você ainda consegue, eu acho até que com uma certa generosidade, uma lembrança muito boa da nossa atuação profissional, e o nosso colega Sérgio Prates certamente é um dos grandes responsáveis por essa imagem. Obrigado. Obrigado. É o único que é vice-presidente da Associação de Pilotos, né, da Varig. Passar a palavra para a Elizabeth. Elizabeth Bastos Pereira. Está aqui, Apros. Pode tirar. Bom, desculpa porque eu não tenho muito dom da palavra, mas eu só tenho que agradecer ao seu Sérgio Prates, desde a época da Varig. Hoje a gente no simular na Apros, né? Tenho muito prazer, muito orgulho de ter conhecido já todo esse tempo. Muito obrigada. Obrigado. Tomás Raposo, diretor-presidente da Associação dos Participantes e Beneficiários do Aeros. Nome comprido, né, gente? Depois de todo mundo falar,
fica um pouco difícil se acrescentar mais alguma coisa, mas o que eu posso acrescentar, que eu encontrei o Sérgio Prates na Varig, e quando todo mundo fala dos bons serviços que ele prestou, eu também me lembro que eu o conheci através da equipe de trabalho que ele tinha, que era uma excelente equipe, que permitiu a ele botar o nome da Varig na área de serviço de bordo de uma forma que hoje, eu digo que inexiste. Nossa aviação hoje não tem serviço de bordo. Tem um serviço de bordo muito primário. Então eu posso dizer que, Sérgio, quando nosso amigo Paulo Ramos falou, o ex-diretor da Varig, de serviço de bordo, eu digo o seguinte: você permanece diretor de serviço de bordo da Varig, porque ela acabou e você encerrou junto com ela. Ok? E nós temos que agradecer exatamente aos colegas que trabalharam também junto com ele, permitindo a ele a realização desse belo serviço feito nos seus trabalhos. Tá bom? Forte abraço, meu irmão. Primeiro, já ficar feliz, porque o homenageado também carrega o meu sobrenome. Também tem Ramos. Ali. E é com muita alegria que eu olho aqui e imagino a possibilidade de eu ter recebido alguma influência, apesar de eu ser um pouco mais velho, ter um pouco mais de idade do que o Sérgio José. Vou tratar assim com essa intimidade, Sérgio José, porque nós conversávamos sobre a Varig e surgiu a sugestão de homenagear alguém da Varig. E o seu nome foi o escolhido. São os próprios companheiros seus da Varig que entenderam, nesse momento em que nós temos a oportunidade de lembrar a Varig, foram os seus companheiros que disseram que se há um nome bem representativo em relação à excelência que alcançou a Varig como empresa aérea, se há um nome, é o seu nome. Quem hoje ainda, voa pelas companhias aéreas, mesmo aquelas internacionais, e quem voou pela Varig, sabe que a Varig até hoje é incomparável por todos os seus serviços, em especial os seus serviços de bordo. Lembrar a Varig, no momento em que estamos lhe prestando esta homenagem, é lembrar também de algo que é muito caro a todos nós e que a Varig representava, que é a soberania nacional. O crime perpetrado contra a Varig significa um dos mais graves atentados contra a nossa soberania. Eu aprendi e repito que a Varig significava a maior representação do nosso país nos aeroportos do mundo. Mas a Varig também era a maior embaixada do Brasil em todos os pontos do mundo onde ela tinha a sua representação. O escritório da Varig era muito mais procurado do que as embaixadas e os consulados brasileiros. Quando eu falo no atentado à soberania nacional, com o crime que foi praticado contra a Varig, eu poderia estabelecer uma comparação entre outros crimes que foram perpetrados, como por exemplo
a privatização da Vale do Rio Doce. O crime que estão praticando agora contra a Petrobras, ou a insinuação de privatização da Casa da Moeda. Nós estamos vendo que aquele sentimento de pátria que a Varig tanto encarnava, vem sendo completamente desprezado. O nosso país perdendo completamente a perspectiva, a construção de um projeto de nação. Os principais símbolos, as principais referências no nosso país vêm sendo completamente aniquiladas. Estamos atravessando uma fase de muita angústia, porque o projeto de desmonte do Estado brasileiro, a transferência de responsabilidades públicas para setores da iniciativa privada que não tem qualquer compromisso público, esse projeto vem sendo vitorioso. Quando eu falo as responsabilidades públicas transferidas para a iniciativa privada, em setores muito caros como a educação, a saúde, nós estamos perdendo a possibilidade, uma possibilidade que imaginei ter sido recuperada quando da aprovação da Constituição de 5 de outubro de 88. Mesmo assim, o povo brasileiro não conseguiu definir os melhores rumos compatíveis com a grandeza do nosso país. Grandeza que não proporciona o mínimo para a maioria esmagadora da população. O Brasil é o país da exclusão, o país da fome, da miséria, da favelização, da criminalização da pobreza. E a Varig é um contraponto, mesmo a lembrança da Varig representa um contraponto a tudo isto. Então, estar aqui hoje homenageando o Sérgio José, escolhido por seus companheiros como símbolo da dimensão que a Varig alcançou pelos bons serviços que prestava, para mim é motivo de muita alegria, de muita honra. A medalha Tiradentes é a mais alta homenagem que a Assembleia Legislativa presta. E eu sempre digo que, dependendo do homenageado, a homenagem é maior para quem toma a iniciativa da homenagem. E hoje estou me sentindo muito feliz, muito homenageado por estar aqui para entregar a medalha Tiradentes ao senhor Sérgio José Ramos Prates, eternamente diretor do serviço de bordo da Varig. Eternamente. Porque, e eu sei, ainda, no coração de muitos, ainda está o sonho de amanhã, num país diferente daquele que temos hoje, o nosso Brasil, ver a Varig recuperada. Eu estive há dias atrás com um velho brisolista, operário, velho brisolista. Brizola era um grande defensor da Varig. E esse velho brisolista falou uma coisa que eu tenho repetido: Dedé de Irajá. Ele disse: Paulo Ramos, eu ainda hoje durmo e acordo pensando no Brizola. E quando eu sonho, eu penso, eu acho que eu ainda sonho os sonhos do Brizola. Eu tenho certeza, Sérgio, a mais absoluta,
de que o Brizola, aonde está, junto com outros companheiros da Varig, com os quais não estamos mais convivendo hoje, mas que estão na lembrança de todos, ainda estamos sonhando com o sonho, ainda sabemos que eles lá onde estão sonhando conosco por uma Varig viva, pela recuperação, para que amanhã possamos ter a bandeira nacional em todos os portos e aeroportos do mundo. E a bandeira nacional em todos os aeroportos do mundo. Eu às vezes faço uma confusãozinha, que eu falo portos e aeroportos, que eu também não posso deixar de falar do nosso Lloyd brasileiro. Eu estabeleço uma vinculação entre o Lloyd brasileiro extinto, caminhava para completar 104 anos, foi extinto, um patrimônio que foi apropriado por alguns malandros de sempre, como se apropriaram também de tudo aquilo que pertencia à nossa Varig. Mas dizer que a Varig está presente, a Varig viveu, vive e viverá. Salve Sérgio José Ramos Prates, salve a nossa Varig. Muito obrigado. Eu vou convidar, para fazer a entrega da medalha Tiradentes, eu vou convidar a senhora Jane Maria, a esposa, a fazer aqui conosco, a compartilhar conosco a entrega, fazendo uma referência, e vou convidar também a filha do homenageado, Susan Prates, a vir aqui, chamar o genro, o neto do homenageado, a neta do homenageado, o irmão e a cunhada, e também o sobrinho. Chamar aqui os familiares para junto com a mesa, nós fazemos a entrega da medalha Tiradentes aos... Não, para aqui, ó. Ficar aqui, ó. Ficar de frente na fotografia. Aqui, chegando, cadê? Cadê meta? Vem na pessoa. Pode colocar para mim. Depois vai ser lá outra. Todo mundo em pé para sair na... Vai ser uma foto bonita. Isso, estou esperando aqui. Dá tempo. Pode vir. Peraí. Agora virou. Se chegar todo mundo... Dá o de vai dar agora, deixa chegar todo mundo, para arrumar a fotografia. Aqui, ó. Vou arrumar, eu sei, vai virar. É muita honra. Virar para a foto agora. Cadê? Aqui, cadê? Eu vou ficar aqui, ó. Tá muita coisa. Junto a família ali em torno dele. É muita honra. Peraí. Arruma. Aqui. Pode passar aqui para frente um pouquinho. É mais tititi. Aqui você que é jovem. Aí você abaixa um pouquinho. Aqui agora. Isso. Ela sabe. Olha, agora você segura o diploma. Assim. Isso. Eu sou arrumador de fora. Vem aqui, querido. Vem aqui, pode subir aqui comigo. Pronto. Pronto, agora vira pra lá. Pronto, todo mundo. Ah, não, mas bem. Fica a senhora aqui, deixa eu passar. Peraí. Dá pra não cair aí. Eu não vou fazer isso. Dá pra descer aí. Pode usar a tripona.
passar a palavra agora. Agora eu vou te passar, um minutinho só, deixa eu botar a tribuna. Eu vou convidar o homenageado para ocupar a tribuna. Eu estou convidando, mas ele próprio é que quis ocupar a tribuna e eu acho bom que ocupe. Só espero que não se apaixone pela tribuna, porque poderá depois estar competindo com o Luiz Mota. É melhor. Mas olha, com muito orgulho mesmo, que nós estamos participando desta solenidade. Alô? Excelentíssimo senhor deputado Paulo Ramos, ora presidindo essa sessão solene. Meus queridos, estimados ex-colegas da Varig, minhas senhoras e meus senhores. Meu caro deputado, para um homem aos 83 anos de idade, tendo já sobrevivido a 4 infartos e carregando no peito 6 estentes no coração, esta solenidade tem sido muito emocionante. Manda a tradição, meu caro deputado, que o homenageado nessas ocasiões, após o recebimento de tão honrosa medalha, diga pequenas palavras, poucas palavras, em agradecimento aos presentes e a quem propôs a homenagem. Entretanto, meu caro e prezado deputado, peço permissão para me alongar um pouco, tendo em vista que, repito, aos 83 anos de idade, sei lá se ainda terei oportunidade de falar aos meus ex-colegas. E preciso fazer uma trajetória da minha origem, que muito tem a ver com suas palavras, porque a minha origem, eu nasci em São Jerônimo, município do Rio Grande do Sul, e praticamente numa vila chamada Vila do Arroio dos Ratos. Como lá nesta vila não tinha hospital, sequer uma casa de saúde, sequer um ambulatório mais desenvolvido, meu pai levou minha mãe, eu fui o primeiro filho de 5 filhos, para São Jerônimo, que era a sede do município, para que lá com mais recursos minha mãe pudesse ter um parto assistido. Mas já nos primeiros momentos de vida, fui então para Arroio dos Ratos, onde trabalhava meu pai, farmacêutico prático, numa vila cuja principal atividade era a extração de carvão mineral. E lá, meu caro e prezado deputado, teve origem, já jovem, com pouco mais de 10 anos, o respeito que sempre devotei ao trabalhador brasileiro.
e depois tive a oportunidade de fazer com que essa minha devoção se estendesse aos funcionários da Varig, em especial o grupo de voo. Lembro-me muito bem que com 11 ou 12 anos de idade, comecei a auxiliar meu pai na farmácia. Morávamos nós numa pequena casa junto à farmácia, exatamente em frente ao Sindicato dos Trabalhadores Mineiros. Numa época, meu caro deputado, e o senhor falou isto, era comum os mineiros que trabalhavam embaixo da terra morrerem aos 30 anos de idade, ou se aposentarem, aqueles que ainda não tinham o pulmão completamente comprometido pelo pó de carvão. E lá, trabalhando eu aos 12 anos, certa vez, fui procurado por um mineiro aposentado que havia sofrido um acidente embaixo da mina e perderam uma das pernas. Não sei o seu nome, mas até hoje gravei o seu apelido. Ele era chamado de pirata, porque os velhos piratas tinham ou um gancho num dos braços, ou uma venda num dos olhos, ou uma perna de pau. Este mineiro tinha uma perna de pau e por isso o nome dele era Pirata. Me procurou o Pirata para me fazer um pedido. Olhe, deputado, eu tinha 12 anos. Ele me pedia que se eu podia datilografar os manifestos que ele fazia para distribuir aos mineiros. Manifestos outros, iguais a tantos outros que hoje os trabalhadores reivindicam. Melhores condições de trabalho. Não se falava em melhores salários, não, naquela época. Porque a empresa que extraía o carvão mineral não era pública. Era uma empresa privada, cujo dono ou representante dos donos se chamava Dr. Roberto Cardoso. E o engenheiro-chefe era o Dr. Simval Sírio. Eram comuns as passeatas para pedir melhores condições de trabalho. Os mineiros naquela época não usavam aqueles holofotes que hoje os mineiros em todo o mundo usam. Usavam um instrumento de carbureto para dar a luz para que eles lá embaixo da terra trabalhassem. E ele me pedia o quê? Ele me pedia que eu datilografasse aqueles manifestos que ele escrevia à mão. E lembro-me bem que praticamente não existia, não existia mimeógrafo, não existia xerox, não existia nada. E os carbonos eram de péssima qualidade. Tendo em vista que os carbonos eram de péssimas qualidades, eu tinha que datilografar o manifesto, não uma, mas várias vezes, em número suficiente para que ele pudesse distribuir aos seus associados. É com emoção que eu lhe digo que aquelas palavras, aquelas ideias, repetidas tantas vezes na cabeça de um garoto de 12 anos, calaram muito fundo no meu coração. E desde então, eu aprendi a respeitar muito
o ser humano e o trabalhador brasileiro. E dali eu fui prematuramente, tendo perdido a minha mãe, eu fui estudar primeiro em Santa Maria, onde concluí o curso ginasial. Saí prestes a completar 13 anos e fui então morar com uma tia minha, e de lá retornei para enterrar minha mãe. Em 1953, no dia 1º de janeiro. Éramos 5 irmãos e foi feito um inventário e cada tio passou a cuidar de um irmão. Por sorte minha, eu fui escolhido para continuar os meus estudos em Porto Alegre, morando com uma irmã da minha mãe, que era casada com um médico psiquiatra. E lá eu me tornei, aos 17 anos, auxiliar dele, porque entendia eu que morando, comendo na mesma mesa e tendo uma cama para dormir, eu precisava retribuir de alguma forma aquilo que eu recebia. Então, aos 17 anos, me tornei não só motorista do meu tio, que era um médico conceituadíssimo, mas me tornei uma espécie de enfermeiro, ajudando ele nos tratamentos que ele fazia. Naquela época, o médico psiquiatra era comum o tratamento de eletrochoque. Eu é que preparava os pacientes, colocando um lenço entre os dentes, desabotoava as roupas do peito, enfim, fiz tudo aquilo. E completado o curso científico, ou 2º grau, eu queria trabalhar. Meu tio era político. Meu tio era do partido do Dr. Adhemar de Barros. Meu tio inúmeras vezes me dava cartões e cartas me apresentando. Eu, de forma muito encabulada, ouvia, como é comum ouvir, e os meus colegas me presentearam com vários elogios que talvez nem todos eu mereça. E eu ia nos encontros que ele dizia, na carta, meu sobrinho, muito competente, muito tal, todas aquelas palavras de quem faz uma apresentação. Até que certa vez ele me fez uma recomendação para o diretor-presidente da Radional, que era competidora da Western. Aí ele me acorda de manhã cedo e diz: Sérgio, bota um terno, bota a gravata, e o fulano de tal vai estar te esperando, porque eu tratei da esposa dele e ele se comprometeu comigo que ia te dar um emprego. E lá fui eu, com 19 anos, uma carta de apresentação, e ele disse para mim, meu tio Godinho, Raimundo Godinho: Sérgio, a primeira pergunta que ele vai te fazer é se você fala bem inglês e francês. Eu digo: mas tio Godinho, eu não falo, eu estou estudando. Não, se você quiser ser alguém na vida, você tem que se projetar. Lá fui eu, no centro de Porto Alegre, na Rua da Praia, e fui recebido pela secretária, que quando anunciou meu nome, este senhor delicadamente abriu a porta, me convidou para entrar,
mandou sentar na poltrona, coisa que não era comum, ainda mais sendo eu um jovem com 19 anos. Semelhante ao que Vossa Excelência fez comigo, me tratando como se eu fosse um astro. Eu não fui tão importante assim. Mas ele me convida para entrar, me manda servir cafezinho. E eu pensei, ele não está me recebendo, ele está recebendo o meu tio. E ele quer que eu diga para o meu tio que eu fui muito bem recebido, tendo em vista o meu tio ter tratado da esposa dele. Até que chegou o momento em que ele me disse, o doutor Godinho me disse que o senhor fala bem francês e inglês. Eu digo, um momento, eu não falo não, eu estou estudando. E aí novamente o meu sentimento encabulado foi de sentir que aquele diretor, que aquele executivo fez uma volta para justificar por que não podia me dar um emprego. O senhor entende, a Radional são telegramas internacionais, e eu quase que dizendo, por favor, deixa eu ir embora, eu entendo isto, mas tive que ouvir tudo aquilo. Aí eu fui para casa, na hora do almoço, meu tio pergunta, Sérgio, como é que foi a entrevista? Eu digo, tio Godinho, a entrevista foi muito boa, o homem me tratou muito bem, me elogiou muito, mas não deu. Como que não deu? Eu digo, tio Godinho, ele perguntou se eu falava inglês e francês, eu disse que estava estudando. Mas eu te disse que você devia dizer que falava. Eu digo, tio Godinho, imagine se ele começa a falar comigo em inglês ou francês, o que eu ia fazer? Ia me enfiar embaixo da mesa. Aí ele me disse muitas coisas. E me deu um estado de nervo muito grande, eu comecei a chorar. Fui para o banheiro, me segurava no negócio de pendurar a toalha. E eu tremia tanto que eu quebrei os dois azulejos do banheiro, ao ponto da minha tia ter que pegar a calmante para me dar. Para simplificar, no dia seguinte eu acordo e vou para a Praça Júlio de Castilhos, em Porto Alegre, no bairro Independência, compro o Correio do Povo e lá estava, Varig procura auxiliar do escritório. Eu digo, é aqui que eu vou. Fui em casa, botei um traje adequado, recortei o anúncio e fui para a Avenida Borges de Medeiros, na seção pessoal da Varig. Cheguei lá, disse que era candidato, mostrei o anúncio, me deram uma prova de matemática e me pediram que fizesse uma carta pedindo emprego. Eu fiz, imediatamente fui chamado pelo superintendente de pessoal, João Mário Martins, entrei, ele viu a minha prova, imagina, eu tinha feito vestibular para geologia, uma prova de matemática bem simples e uma carta pedindo emprego. Na mesma hora eu fui admitido, encaminhado para um setor de contabilidade. Chego em casa e digo para o tio Godinho, arrumei um emprego. Aonde? Na Varig. Na Varig? Mas eu sou médico da Varig, você não falou comigo? Mas com quem que você falou? Ah, um tal do seu Martins, o João Mário Martins, eu tratei da mulher dele. E novamente veio aquela história. Não, quanto é que você vai ganhar? Eu digo, olha, eu não sei, mas eu acredito que um pouco mais do que o salário mínimo, mas de jeito nenhum. Você é muito competente. 4 horas no meu consultório, ele trabalhava na Otávio Rocha. 4 horas lá, nós vamos lá na Varig. Eu digo, mas, meu Deus do céu, eu imagino, se eu hoje estou nervoso, imagino como eu não fiquei nesse dia. Às 4 horas da tarde, lá fui eu com meu tio Godinho, e entrei na sessão pessoal, e ele era mineiro,
abdômen um pouco avantajado, fumava charuto. Quando viram aquela figura daquele homem, quem eu anuncio? Dr. Raimundo Godinho. Daí um pouco o seu Martins abre a porta, recebe o meu tio, olha para mim e diz assim: mas você não esteve aqui hoje de manhã? Eu disse: sim, senhor, eu estive. Mas vamos entrar. Aí o tio Godinho diz para ele: o meu sobrinho veio aqui na Varig, imagina, Martins, ofereceram um cargo de auxiliar de escritório, ganhando salário mínimo. Olha, meu caro deputado, quase que eu perdi o emprego na Varig, porque ele me encaminhou para um determinado senhor, que era chefe da contabilidade, e que, em deferência talvez ao meu tio e à recomendação do seu Martins, tirou o salário correspondente a auxiliar de escritório e colocou 3.000 reais, moeda da época. Aí olhou para mim e disse assim: está vendo aquele setor lá no fundo? Você vai lá e procura o seu João Lourenço, que depois iria ser diretor de planejamento econômico da Varig. Eu fui lá, entreguei aquela ficha, e o seu Lourenço, que era gago, olhou para mim e disse assim: eu não vou te dar um emprego, porque eu não aceito recomendado aqui. Mal sabia eu, deputado, que o meu tio tinha tratado do seu Lourenço para acabar com a gagueira dele, e ele não gostava do meu tio. E naquele momento, já tendo conseguido o cargo de auxiliar de escritório, eu quase que perdi o emprego. Mas no fim, ele, eu acho que com pena de mim, que viu o meu desespero, ele me admitiu. Em compensação, eu passei o primeiro ano tirando cópias na máquina Dito, que era uma máquina a álcool, e eu saía todo dia de porre do trabalho. E lá passei eu. Mas uma coisa eu aprendi: eu me tornei o melhor copiador da Varig. Eu fazia tudo para fazer um trabalho perfeito. Um ano depois, eu fui transferido então para o setor do serviço de bordo. 1957, portanto, tendo sido admitido em 56, eu fui para o serviço de bordo e lá comecei a minha trajetória. Logo, em 1960, me deram o cargo de chefe de escritório. 1961, fui promovido a chefe da divisão administrativa, transferido para o Rio de Janeiro. Em 1966, fui promovido a assistente do diretor do serviço de bordo, Damião Clube. E exatamente na mesma época que faleceu Rubem Berta, em dezembro de 1966, e assumiu o senhor Érico de Carvalho. Em 1970, em dezembro, porque a Varig tinha ocorrido um problema na sucessão, não do presidente, mas do vice-presidente. Então, o meu diretor, por diferenças internas, ele havia resolvido se aposentar. E aí, certo dia, no dia 8 de dezembro de 1970, ele me chama e diz: Sérgio, como você sabe, eu tive com o Eric e formalizei o meu pedido de demissão. E aí veio a pergunta: e o serviço de bordo, como é que fica? Naquela época, deputado, eram 552 comissários, entre as bases de São Paulo e Rio de Janeiro.
en passant, eu quando entreguei a diretoria eram 3.800. E aí ele me disse, o Eric me perguntou como é que ficava o serviço de bordo, aí me deu uma série de... Ele deu, não seguindo aquilo que eu tinha recomendado, e disse, e finalmente o Eric escolheu você. E para mim foi um choque maior do que esse de hoje. Então veja que eu assumi a diretoria do serviço de bordo em 1º de janeiro de 1971, com alguns desses que aqui estão, e lá fiquei 19 anos. Nesses 19 anos, a Varig conseguiu evoluir muito, saiu de aviões turbo-hélice para aviões a jato, e ganhamos vários prêmios, inclusive em 1979, por iniciativa da IATA, uma pesquisa que fizeram junto aos passageiros das empresas aéreas do mundo inteiro. A Varig foi classificada em primeiro lugar. Primeiro lugar Varig, segundo lugar Singapore Airlines e terceiro lugar Air France. Veja então, prezado e querido deputado, que aquilo que Vossa Excelência dizia ao abrir essa solenidade, há muito a Varig vinha representando muito bem o Brasil. E não graças ao nome dela, mas e sim à força de trabalho, aquilo que tão bem o partido de Vossa Excelência defende, porque tem no nome democracia e trabalhismo. E isto é muito importante para uma empresa socializada como foi a Varig, uma empresa que não tinha dono, uma empresa que era gerida e administrada por uma fundação dos funcionários, que com a morte de Rubem Berta transformou-se em Fundação Rubem Berta. E conquistando prêmios, dando emprego a muita gente, lamentavelmente, aí tocando num ponto que Vossa Excelência falou, lamentavelmente por um crime cometido, algo até hoje não muito bem explicado, mas que Vossa Excelência, com a força que Vossa Excelência tem, e eu participo de todas as sessões da segunda CPI presidida pelo ilustre deputado Paulo Ramos, tenho presenciado o carinho, a vontade de encontrar uma solução, porque não foi a Varig não foi contra a Varig que cometeram um crime, foi contra milhares e milhares de funcionários e famílias que ficaram ao Deus dará, porque em março de 2006, quando criminosamente ela foi vendida, os funcionários foram todos dispensados sem que o pagamento das indenizações devidas fosse feito. Até hoje, mais de 2.000 já morreram. Muitos tiveram que trabalhar em trabalhos bastante secundários. Muitos motoristas de táxi, muitas comissárias passaram a fazer faxina para sobreviver. E até hoje, meu caro deputado, esse problema persiste. A Associação de Comissários da Varig, a APROS, presidida pelo ilustre amigo Tomás Raposo, tinha no início mais de 2.000 associados
hoje está em torno de pouco mais de 550 associados, porque o salário que eles recebem de aposentadoria não permite pagar uma mensalidade. O presidente chegou a baixar esta mensalidade para R$10. E mesmo R$10 fazem falta no bolso de quem não tem nada. Está na hora de encerrar. Está na hora dos agradecimentos. Agradeço em primeiro lugar esta medalha, como não podia deixar de ser, a quem propôs a homenagem, e talvez outros a merecessem melhor. Em segundo lugar, agradeço a Vossa Excelência, que tem sido um batalhador defendendo o nome da Varig e defendendo seus funcionários. Esta homenagem, meu caro deputado Paulo Ramos, não pertence só a mim. Pertence sim àqueles que tornaram possível que eu aqui estivesse representando-os. E merece mais a Varig, a empresa que me recebeu, a empresa que me proporcionou criar meus filhos, e a quem eu presto a minha homenagem sincera. Muito obrigado, deputado, muito obrigado aos colegas que... Primeiro, dizer que nós é que nos emocionamos, né? Diante da emoção do nosso homenageado Sérgio José. Em frente aqui à rua São José 40, ao terminar a nossa solenidade, a família convida para um pequeno drink. Quero pedir desculpas, porque todos já estão eleitos. Eu estou na campanha, candidato do meu partido à presidência da República vai estar aqui no Saara, e eu tenho que dar uma corrida lá. Vou tentar voltar para ver se brindo com um suco ou um refrigerante, porque durante esse período não é bom. Não é bom para mim. Luiz Mota pode, porque está eleito. Mas eu quero agradecer muito a presença de todos, especialmente ao Sérgio José, por aquilo que nos trouxe à memória, não apenas em relação à Varig, ao sofrimento imposto aos seus funcionários, mas lembrando que a classe trabalhadora brasileira, assim como aqueles mineiros, ainda hoje não tem merecido o menor reconhecimento. O sofrimento da classe trabalhadora no nosso país, que é um país rico, por aquilo que produz em bens e serviços, tudo aquilo que é devido à classe trabalhadora não retorna em bem-estar social.
Ao contrário, a exclusão é muito grande. De qualquer maneira, eu quero agradecer a presença de todos, reafirmando o convite, São José 40, e salve a Varig, está encerrada a nossa sessão. Muito obrigado.